Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu curso de Python, aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns temas diferentes. Por exemplo, você vai aprender como fazer comentários nos seus códigos, como você pode criar uma docstring, você vai entender o que é isso no decorrer do curso. Você vai aprender também como utilizar o comando print, que é o comando de saída para o console, nesse caso o console do Visual Studio Code, dos resultados das suas operações. Vou ensinar você também como atribuir uma tecla de atalho para poder executar o seu código sem que você tenha que clicar sobre o botão executar e também vou mostrar como executar uma única linha da operação. Então esse é o conteúdo da aula de hoje. Antes de começarmos, não se esqueça, curta já esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e eu espero que você goste de todo o curso. Essa, se eu não me engano, já é a aula de número 4 que nós estamos falando sobre o Python. Vamos lá? Preparado e preparada? Então, vamos começar a nossa aula. Com o Visual Studio Code aberto, nós já estamos preparados para começar a aula. Você vai clicar com o botão direito nesta região em branco e vai escolher o comando New File. Ou, se preferir, no Explorer você vai clicar sobre esse ícone de um arquivo novo com o sinal de mais. Se você não está vendo esta pasta, você vai clicar em File, Open Folder. E não se esqueça que durante as nossas aulas anteriores nós criamos uma pasta na área de trabalho chamado Python, curso Trovato. Então aqui você vai poder entrar e assistir, gravar todos os scripts do nosso curso. Clique em selecionar pasta e você vai ver então o arquivo da aula anterior, da aula 3. Quando você for clicar um arquivo, criar um arquivo novo, lembre-se, você precisa digitar o nome do arquivo e a extensão para facilitar. Assim, o Visual Studio Code já sabe que esse arquivo da aula 4 vai ser utilizado com o compilador, com o interpretador do Python. Não compilador, tá? Interpretador. Na parte superior nós temos o botão executar e na parte de baixo, quando executarmos o nosso código, aparecerá a região de console. Então vamos começar ensinando como fazer comentários no seu código. Você vai utilizar o símbolo da hashtag ou da trilha ou estrofe, eu não sei exatamente o nome desse símbolo, eu nunca lembro, eu sempre confundo. Então você vai utilizar o símbolo, eu vou chamar de hashtag. Vai utilizar a hashtag e você pode digitar ou o texto junto com o seu hashtag, ou, como é recomendado, deixar um espaço entre o hashtag e o texto que você vai colocar de comentário. Então aqui você pode colocar comentários de uma linha. Esta é a aula 04 de Python. E nós vamos comentar agora a respeito de comentários. Veja que eu estou escrevendo comentários alternados em linhas do meu código e eles não são executados pelo interpretador quando executamos esse código, essas linhas são ignoradas. Você pode utilizar esses comentários também à frente dos seus comandos. Então, por exemplo, se eu declarar aqui uma variável a igual a 1, eu posso depois, logo à frente, comentar que essa é uma variável de exemplo para código ou para comentário. Como você pode perceber, isso não atrapalha de forma alguma a execução do programa. Eu continuo tendo uma variável válida que eu vou poder usar na execução do programa e um comentário que vai dizer para que ela serve. Quando você for utilizar ou quando você for criar os seus códigos, preste bastante atenção. O Python tem algumas regras, algumas boas práticas. Se eu não me engano, são 74 ou 76 caracteres máximos por linha para facilitar a leitura. Então, se você notar alguma observação, alguma linha vermelha de comentário dizendo que o seu comando está muito longo, aí nós vamos ter que quebrar isso em várias linhas e eu vou mostrar no decorrer do curso como você vai fazer. Por enquanto, não. Você pode também utilizar outra técnica para fazer os seus comentários. Essa técnica é chamada de docstring. Você pode gerar um docstring, por exemplo, para poder comentar uma função. E esse código que colocamos no docstring serve como documentação da função, que é exibida para o usuário no momento em que ele digita a função. Vamos lá. Nós vamos começar colocando 3 aspas juntas. Você vai ver que quando eu digito 3 aspas duplas, ele já coloca uma outra sequência de 3 aspas. Isso é um comentário de bloco. Então podemos escrever aqui em várias linhas. Esse é um comentário que ocupa várias linhas. Na hora de executar o nosso programa, ele desconsidera completamente tudo que está entre essas três aspas. O
Python ele não é tão exigente em relação às aspas que você usa nos seus programas. Por exemplo, se você digitar 3 aspas simples, você vai ter a mesma funcionalidade. Você pode então usar 3 aspas simples e comentar o seu código, que também pode ser com aspas simples. Note que ele não dá nenhum tipo de mensagem de erro. Nós temos as aspas duplas ou as aspas simples sem nenhuma dificuldade. Nós vamos aprender nessa aula o comando print, então eu vou dar um exemplo agora do comando. Quando nós digitamos print, você vai ver um texto que aparece explicando a funcionalidade do programa. Então, se eu abrir parênteses, nós vamos visualizar esse texto. É o texto docstring. Quando nós usamos o comando print, os valores que nós vamos passar para serem resultado, a saída do print, eles são, por padrão, né, não é soltados, eles são impressos em sys.stdout by default. Isso aqui é a tela do terminal, tá? Então, quando nós executamos o nosso print, na tela do terminal vai ser a saída. Se executarmos esse código dessa forma, você vai ver que ele vai imprimir absolutamente só uma linha em branco. Nós nem vamos ver essa linha direito, porque aqui, ela está aqui, ó, entre um prompt e outro. O print vazio, ele dá esse espaçamento na tela do terminal. Mas o print também permite que você utilize essas linhas de comentário. Por exemplo, se você abrir aspas duplas para colocar uma frase, se você pretende mesclar símbolos. Então, por exemplo, você precisa colocar as aspas simples dentro do seu comentário. Você pode então usar dentro do seu código as aspas simples. Então, agora a gente consegue fazer, então faça isso. Você consegue mesclar o uso das aspas duplas e simples numa mensagem, por exemplo. Se eu quiser que as aspas simples apareçam com destaque para a palavra símbolos, eu coloco ela dentro das aspas duplas. Ao executar o nosso código, na parte de baixo você vai ver o resultado aqui. Vou até colocar um outro print para segmentar do próximo prompt. O inverso também é permitido. Então, por exemplo, se você fizer isto aqui ou isso, colocando a saída do print entre aspas simples, você pode usar as aspas duplas para alternar entre aspas simples e duplas. Observe, não deu erro no código. Se executarmos o nosso código, na parte inferior você vai ver a segunda frase também, só que dessa vez exibindo as aspas duplas. O comando print ele é muito poderoso, pois ele tem vários recursos adicionais. Agora nós vamos falar sobre o comando print. Comentários, então você já aprendeu como fazer e como aproveitar esses símbolos das aspas duplas e as aspas simples dentro dos próprios comandos para a saída de texto. O comando print, então ele dá a saída do resultado para a área do terminal. Se você fechar o seu terminal, não há problema, toda vez que você executar o seu código, o terminal vai abrir uma nova janela. Então vamos fazer o primeiro teste. Print. Posso usar aspas simples, como aspas duplas não há problema. Vou usar aspas simples para fazer um teste de saída. Esse é o teste simples. Vou pressionar agora o botão para executar o código e você vai ver aqui na parte inferior, logo após o último print ali em branco, o resultado do teste de saída. Então eu consigo sair, dar resultado a uma operação, por exemplo, com variáveis, uma somatória, e mostrar esse resultado. Se você estiver trabalhando com um data frame do Pandas, ele mostra as primeiras 5 linhas e as últimas 5 linhas do seu data frame, mesmo que ela tenha milhares de linhas. Mas isso é assunto para a aula lá da biblioteca do Pandas. Vamos fazer um outro teste. Print. Existe uma forma de quebrar o texto dentro da saída. Então, teste de saída novamente. Só que dessa vez nós vamos usar o /n, vou dar um espacinho, em várias linhas. O que vai acontecer nesta operação? Quando eu executar o print, você vai perceber que ele vai quebrar agora o resultado em 2 linhas diferentes. Só que ele manteve na segunda linha um espaço inicial. É esse espaço que está antes da palavra em. Quando você vai quebrar um texto na sua região da saída, você não precisa dar esse espaço. Você pode deixar o /n junto do texto. /n é um caractere de controle especial que quebra a linha de um print.
Se executarmos o nosso código, você vai ver que ele vai colocar corretamente a palavra in e não nem, como está aqui na tela. Ele ignora esse /n colocando um tabulador, ou nesse caso uma quebra de linha manual dentro da nossa saída. Você pode também no print juntar partes, então por exemplo, curso, vírgula. Você pode separar os itens que você vai imprimir dentro do print. Se nós clicarmos em executar, você vai ver que o print já coloca automaticamente um espaço entre as palavras. Você não precisa considerar colocar um espaço dentro da sua string ou do seu texto para que dê esse espaçamento na saída. Ele já faz isso automaticamente. Só que o print ele tem alguns argumentos adicionais. Por exemplo, se você não quer o espaço, você quer usar outro separador, nós vamos copiar isso aqui, vamos digitar de novo, curso de Python, vírgula. E note que nesta tela de uso da função você tem aqui alguns argumentos para ela. Values são os valores que nós estamos passando para a saída. Sep é o separador do tipo string. Por padrão, ele já vem com o separador espaço. Então, quando você não coloca nada, esse none aqui diz que você, quando deixar vazio, vai colocar um espaço no lugar, que é o que ele acabou de fazer. Se você não quer esse espaço, então você pode digitar sep, que é o argumento da instrução print, sinal de igual, e passar dentro das aspas o controle que você quer. Eu vou passar a barra vertical. Quando executar o código, na região de saída você vai ver que ao invés do espaço, ele colocou uma barra vertical. Se você quisesse espaços, aí sim você precisaria considerar colocar os espaços junto da barra vertical para que ele desse esses espaços na saída. Se não, apenas o separador. Neste caso, o separador ele é muito útil para separar as partes utilizando um caractere. Para você gerar, por exemplo, um arquivo de texto separado por vírgula, separado por ponto e vírgula. Essa é uma técnica que você pode utilizar. Print. Então nós vamos fazer de novo agora de uma forma diferente. Nós vamos quebrar as linhas, mas não usando o /n. Curso, ou melhor, eu posso quebrar as linhas, mas eu também tenho uma outra técnica aqui que é separar por tabulador. Antes de explicar aí as linhas. Curso de Python. Vírgula. Se você observar agora na parte superior, nas opções da função print, depois do end você tem aqui você tem depois de str a opção end. Você pode usar uma string ou, por padrão, é um /n, que é uma quebra de linha. Você lembra que nós já vimos o /n anteriormente. Então vamos lá. Eu vou colocar que eu quero o end, sinal de igual, e o end vai ser agora um ponto. Na verdade, o end vai ser o caractere final dessa minha junção de strings, tá? Quando executarmos esse nosso código, você vai perceber que no final nós temos o curso de Python acompanhado de um ponto final. Isso é muito útil, por exemplo, quando você estiver utilizando uma estrutura de repetição de laço e no final de uma string de texto que você está montando, o end é colocado automaticamente como um ponto. Então aqui finaliza a string com um determinado caractere. Ok, agora sim. Eu quero separar o texto entre, da mesma forma que fizemos lá com a frase teste de saída, mas eu quero colocar um tabulador e não um espaço entre eles. Eu vou colocar agora a frase curso de Python e você vai colocar logo depois da palavra curso, né, um /t, que é o controle do tabulador. /t depois do d e nós vamos ver agora aqui a separação por tabulador. Clicando sobre o botão executar, note na parte inferior que você vai ver como é que eu vou dizer? A impressão, agora sim, fugiu a frase. A impressão do nosso texto com o separador do tab. Mas ele colocou na mesma linha. Lembre-se que o padrão do print é o /n, que gera uma quebra de linha como as linhas anteriores. Quando nós usamos o ponto, você viu que ele vai colocar a informação na mesma linha. Você poderia, por exemplo, quebrar isso usando um print vazio na linha de baixo. Ao executar o seu código, você veria o tabulador na próxima linha. O padrão end substitui o padrão, que é o /n, por uma quebra ou por apenas um caractere.
ainda um outro argumento na função print, na verdade dois. O argumento file permite que você faça a saída do resultado de um print para um arquivo. E o flush serve para que literalmente você descarregue o conteúdo do print dentro de um arquivo sem esperar o final da sua linha de programa ou sua codificação. Muitas vezes ele represa num buffer as saídas e aí você precisa usar o parâmetro flush como true para que ele possa fazer esse descarrego para um arquivo. Por padrão ele é falso, então ele não salva literalmente o arquivo até que é fechado o código ou a linha e peça para fechar aquele arquivo específico. Aqui nós já vamos mostrar um outro item interessante. Veja só como é simples criar um arquivo. Eu vou usar uma variável chamada arquivo e o comando open no Python faz a abertura de um arquivo. Então open ele abre um arquivo e retorna um stream para você poder fazer a inserção de dados dentro desse arquivo. Com esse arquivo, o que nós vamos fazer? Eu vou gerar um arquivo chamado saída.txt. Esse arquivo, quando você não passa um caminho para ele, esse arquivo é salvo na mesma pasta que você está executando o seu código. Então nós vamos abrir o arquivo saída, vírgula, e há muitos modos diferentes de operação. Por exemplo, Open Text Mode, parâmetro R. No help ou na ajuda você tem bastante parâmetros, então nós vamos utilizar aqui o argumento mais. Ele abre, nós vamos usar o A primeiro para abrir para escrever, atualizar, no final do arquivo se ele existe. E o mais, ele abre um arquivo no disco para ler ou apagar. Então nós vamos usar um atributo chamado A mais aqui. Entre aspas, simples, vou digitar A mais. Toda vez que eu executar esse código, ele vai pegar algo que eu vou colocar dentro do print e salvar num arquivo que vai ser criado nessa minha pasta. E sempre ele vai colocar esses dados no final do arquivo. Isso é muito prático, por exemplo, para você dar um print num arquivo de texto ou num arquivo de log sobre toda vez que o seu arquivo é executado, por exemplo. Você já pode fazer isso já a partir de agora. Vamos lá. Print. E agora nós vamos escrever o curso, vírgula, de, vírgula, Python. Nós vamos utilizar isso agora com o parâmetro file. O parâmetro file precisa de um arquivo que eu defini na linha anterior, com a minha variável arquivo. Só isso. Assim que ele fizer o print dessa frase curso de Python, lembrando que o separador padrão é o espaço, e ele faz uma quebra de linha no final, o parâmetro end, eu vou fechar o arquivo, arquivo.close, abrindo e fechando parênteses. Essa operação vai fazer com que o meu arquivo seja fechado após essa conclusão. Nós vamos salvar esse script pressionando Ctrl S. Agora, observe aqui essa janela dos arquivos do nosso curso. Eu vou até salvar aqui, em vez de apenas saída, você vai colocar antes dele aula 04 saída.txt. Assim vamos manter a estrutura da sequência de aulas. Feito isso, clique no botão executar do terminal. Você vai ver que automaticamente um arquivo chamado aula4 saída.txt apareceu aqui na nossa lista de arquivos. O arquivo foi aberto em modo de gravação. Cada registro vai ser executado, vai ser adicionado no final do arquivo. Então, se você clicar agora usando o Visual Studio Code sobre o aula 4, você vai ver a frase curso de Python. Ok, se pegarmos o nosso teste aqui, o nosso arquivo de script e executarmos de novo, o que vai acontecer com o nosso arquivo? Se observarmos, ele vai adicionar uma segunda linha. Você pode até fechar o arquivo. Cada vez que você executar as operações desse script, ele vai adicionando uma linha a mais. Ele vai dando um append, ele vai até a última linha e sempre adiciona um novo arquivo, ou uma nova linha, de acordo com a saída que você definiu. Simples, não é? Então observe que para criar um arquivo de log no Python, você já tem essas condições. Você pode usar essa técnica e rapidamente fazer um append, que é sempre inserir uma linha nova cada vez que o seu script é executado. A parte do print e a parte do comentário já foram concluídas. Você vai pressionar Ctrl S para salvar. Então lembre-se, Ctrl S salva o seu script. Mas eu gostaria de colocar uma tecla de atalho nova, o F5, para executar o script. Como é que eu faço isso? Se você pressionar F5 aí não vai funcionar. Nós não associamos ainda o F5 ao Python. No Visual Studio Code, à esquerda, você tem alguns ícones
E na parte de baixo você tem as configurações, o que é uma engrenagem. Se você clicar na engrenagem, vai ver um item chamado Keyboard Shortcuts, cuja tecla de atalho é Ctrl+K, Ctrl+S. Se você clicar na parte de pesquisa, deixa eu limpar aqui para você ver todos os comandos. Aqui tem todas as teclas de atalho do ambiente do Visual Studio Code. Se você digitar F5, vai ver todos os comandos, né, todos os recursos que utilizam a tecla F5. Se houver algum que tenha a tecla F5 já associada, faça o seguinte, clique com o botão direito e remova esse atalho, Remove Key Binding. Clique nesse item e pressione Delete, ou clique sobre o item e pressione Delete, só isso. Não pode ter duas teclas de atalho iguais, aqui nesse caso do Python, senão você não vai conseguir executar o código. Apague o F5 e dê um Enter. Você vai escrever Python espaço Run e todos os comandos de execução do Python serão exibidos. Aqui ele está mostrando executar a seleção ou a linha selecionada no terminal do Python, Shift Enter. Então já existe uma linha que permite que você execute com Shift Enter a sua linha de código. Run Python File é esse item. Você vai clicar duas vezes e vai pressionar a tecla F5 do seu teclado para que ela entre aqui na lista. Conforme você vai digitando as teclas, elas vão entrando aqui na sequência, veja só. Mas eu vou usar a tecla F5 apenas. Pressione Enter para associar a tecla de atalho ao Run Python File. Só isso. Pode fechar essa janela. E agora, quando você quiser executar o seu código, pressione a tecla F5. O resultado na saída lá embaixo será feito automaticamente. Mesmo que você tenha o ambiente do terminal aberto, você pode fechá-lo, executar o F5 e um novo ambiente do terminal é aberto e o seu código é executado, colocando sempre uma nova linha aqui no seu registro de saída. Por fim, se você quiser executar a linha selecionada, você pode selecionar apenas aquela linha específica que você quer, por exemplo, um print, e pressionar Shift Enter. Na parte de baixo você vai ver o resultado, mas atenção, ele abriu o Python. Veja como o prompt mudou. Nós estamos dentro do ambiente do Python. Você vai precisar pressionar Quit, abrir e fechar parênteses para voltar para o prompt do terminal service. Vou fechar e aqui está o nosso script. Não se esqueça de pressionar Ctrl S para salvá-lo. Perceba que aula rica em conteúdo, com apenas 2 temas, comentários de código e a instrução print. E já deu para você perceber como as instruções no Python são poderosas, pois através daquela caixa de contexto que aparece quando você digita o nome do comando, você já sabe exatamente o que você vai fazer. O help da linguagem permite que você leia um texto completo sobre os recursos e ele ainda traz exemplos de como você pode aplicar. Por isso, não tenha medo quando você estiver utilizando o Python de arriscar comandos. Você vai ver na ajuda que existem algumas formas diferentes de você poder aplicá-lo. Então só o comando print, veja quantas opções diferentes ele tem para você usar no seu dia a dia. Com isso terminamos a nossa aula. Antes de mais nada, não se esqueça, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, compartilhe com seus colegas que querem aprender Python, curta esse vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo, o que achou da aula. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos então nos nossos próximos encontros. Grande abraço, até lá!